Olá, tudo bem? Deixa eu falar para vocês do narcisista, por que que ele quer voltar para a vítima anterior e por que que ele sempre volta para a casa da mãe. A maioria das vezes, quando termina um relacionamento, até ele ir morar na casa da próxima vítima, 2 dias, 3 dias, uma semana depois, no máximo, ele vai para a casa da mãe. Mas ele já está com essa outra vítima. Na verdade, ele só vai dar uma passadinha na casa da mãe para depois ir morar na casa da outra vítima, né? Porque ele está ali caçando e ele só descarta uma vítima quando a outra já está pronta para recebê-lo na sua casa. Em alguns casos, ele já sai direto da casa da vítima atual para a próxima. Ele já preparou o terreno, né? E aí ele já vai morar na casa da próxima vítima e ele só expõe 3, 4 dias depois que ele está lá. Mas ele já estava com essa vítima mesmo enquanto estava com a vítima atual. Na mente do narcisista, né, tudo que ele pode pegar é dele. Tá? O narcisista ele não tem o discernimento de certo e errado. Ele só tem discernimento de crime. O que é um crime, né, tipo matar, assassinar. O narcisista sabe que isso é um crime. Agora, saber não quer dizer que ele não faça, porque ele é uma criança. O narcisista ele tem a mentalidade de uma criança, né, que basicamente da idade que ele sofreu o transtorno. Quando realmente o transtorno tomou conta do narcisista, mais ou menos naquela época foi onde estacionou a mente do narcisista. Então, se o narcisista sofreu o transtorno lá com 5 anos de idade, a mente do narcisista não vai evoluir, ela vai ser aquilo, apesar de ele ter ido para a escola, ter feito as coisas todas, mas quando se fala de comportamento, né, a mente do narcisista será basicamente a mente de quando ele sofreu o transtorno. Nesse caso, muitas vezes ele volta para a casa da mãe, porque no fim das contas a mãe é quem ele mais consegue manipular e é quem passa a mão na cabeça para tudo que o narcisista faz, de uma certa forma colaborando para que esse transtorno se solidifique cada vez mais naquela pessoa, homem ou mulher. Não importa qual é o caso. Vou falar para vocês de um exemplo de uma narcisista mulher, né, que passou por todas essas situações que eu falei. Quando ela nasceu, né, ela tinha 6 meses de idade e ela foi abandonada pela mãe com o pai. A mãe foi embora e deixou essa pessoa com o pai. Então ela já sentiu o impacto ali, com 6 ou 7 meses de idade, o impacto de abandono, de ter sido abandonada, né? Depois, quando ela tinha 1 ano e alguns meses, o pai faleceu. Teve um infarto fulminante e o pai faleceu. E aí ela teve o segundo choque de abandono, né? E foi morar com uma tia, irmã do pai, que a assumiu como filha. E dali para cá, tudo que ela fazia, essa mãe adotiva começou a passar a mão na cabeça dela por pena, coitadinha, né? Foi abandonada pela mãe, coitadinha, perdeu o pai, né? Então colocou ela sempre nessa condição, mas ela também sofreu muito, porque essa tia também tinha os filhos, né? Tinha 7 filhos, e esses filhos já eram bem mais velhos e meio que rejeitaram ela como criança, né? Por que que a mãe tem que adotar essa criança, né? Se nós, já que somos filhos, temos poucos para nós, que é pouco, para botar mais um dentro de casa, né? E então ela sofreu também essa rejeição, essa vergonha de ter que morar de favor, que ela foi tomando consciência dessas vergonhas todas as vezes que alguém jogava na cara dela essa condição, e pelos traumas causados mesmo. Às vezes a mulher com 6 meses já sofre esse trauma, sofre. A nossa mente, ela
o inconsciente, ele tem um poder tão grande que nós não conseguimos calcular ainda, né? Nem a ciência ainda conseguiu calcular o tamanho do poder do inconsciente do ser humano. Aí, diante disso, essa pessoa sofrida começou a fazer bem o que bem entendia. E todas as vezes que ela fazia alguma coisa errada, a mãe acolhia, passava a mão na cabeça. Essa mãe adotiva, no caso, né? E assim a pessoa vai, entra num relacionamento, tem um filho, né, trai, apronta, faz um monte de coisa, daí descarta essa vítima, vai para outra vítima, tem outro filho, né, apronta um monte também, né, trai abertamente, escancaradamente, a família toda sabe que ela trai, ela tem prazer em mostrar para a família que ela consegue trair e ainda assim manter o relacionamento. Depois ela descarta esse segundo e a partir daqui começa sempre a procurar novas vítimas para satisfazer o seu ego e a sua validação, mas mantém sempre nos seus contatos, né, a desculpa é os filhos, mas mantém sempre um bom relacionamento, se é que vocês me entendem, com o pai das crianças, né? Os dois, né? Mantém sempre um bom relacionamento com os seus ex, mantendo assim na grade de contatinho e da triangulação, né? Nessas condições, a mente do narcisista, ele não cria responsabilidade. Ele vai sempre se manter naquela condição de que ele, como ele, né, estacionou a sua mente lá no seu trauma, né, e das suas atitudes, ela acha que não tem responsabilidade nenhuma e que qualquer coisa que acontecer, volta para casa da mãe e a mãe passa a mão na cabeça e tá tudo bem. Então, de certa forma, o narcisista, ele tem uma vítima eterna, fixa, né, que é a mamãe. Ele não vai se relacionar sexualmente com a mãe e tal, tudo bem, beleza? Só que é aquela pessoa que sempre, no fim das contas, vai receber toda a carga do narcisista, porque ele vai para a rua, ele apronta, ele faz o que bem quer, mas qualquer coisa eu tenho a casa da minha mãe e tá tudo certo. Como o narcisista não tem sentimento, como o narcisista não tem responsabilidade, como o narcisista não tem maturidade emocional, ele tá sempre nessa. Para mim, tanto faz como tanto fez. Num dos relatos de um narcisista comigo, né, tentando conversar com um narcisista, num dos relatos, o narcisista relatou comigo que ele não consegue se manter no relacionamento porque depois que ele consegue conquistar a vítima perdeu a graça. A vítima perde o encanto, porque quando a vítima está totalmente subjugada, quando a vítima está totalmente conquistada, a vítima perde o encanto. Então, ele simplesmente pega e sai, vai para casa da mãe dele, e aí vai conquistar uma outra vítima. E aí, quando ele consegue conquistar essa outra vítima, ela perde o encanto de novo. E aí ele tenta voltar para a vítima que ele abandonou, que ele descartou 3, 4, 6 meses antes. Ele tenta voltar para aquela vítima porque é um desafio de novo, né? Tudo que ele fez para a vítima, ele foi lá, conquistou e depois ele humilhou, judiou, né? Ele acabou com o financeiro da vítima, ele acabou com o emocional da vítima, e aí a vítima sai, se levanta, tenta, e é um desafio ele voltar lá na mesma pessoa e fazer o mesmo estrago ou pior, né? É um desafio para ele, eu vou dizer assim, é uma tentação voltar lá e fazer pior. Por isso que a gente não deve se culpar quando a gente é vítima de narcisista.